Graça e paz a todos. O Espírito Santo me deu uma missão de estar gravando vídeos para que seus filhos passem a conhecê-lo melhor. A palavra do Senhor diz que a terra ela sofre junto com a criação de Deus. Em uma expectativa, elas esperam a manifestação dos filhos de Deus. E esse momento dos filhos se manifestarem e fazer com que o Pai, Jesus e o seu Espírito Santo sejam conhecidos. Então eu estou aqui hoje para estar trazendo uma palavra, ministrando ao seu coração. Está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 2, que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhe disse: encham os potes com água. E eles os encheram até a borda. Ele disse: agora tirem um pouco e levem ao homem encarregado da festa. E eles o levaram. O encarregado da festa provou a água. Ela havia sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde esse viera, embora os servos que haviam tirado a água o soubessem. Então chamou o noivo e lhe disse: todas as outras pessoas servem o bom vinho em primeiro lugar, e o vinho de qualidade inferior só é servido depois de as pessoas terem bebido à vontade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Nós vemos aqui um dos primeiros milagres de Jesus, na verdade o primeiro milagre que Jesus manifestou. E o nosso Deus, como maravilhoso como sempre é, Ele fez questão de manifestar o seu primeiro milagre e glorificar ao Pai logo num casamento. Nós vemos a importância de Jesus, a importância do casamento para Jesus, para o Pai, para o Espírito Santo. Na verdade, foi o primeiro princípio que Deus estabeleceu depois de formar os céus e a terra, criar todos os animais. Ele criou um princípio que o homem e a mulher, macho, fêmea, Deus os criou e estabeleceu para que através deles fosse gerado família. O homem se uniria à sua esposa e se tornaria uma só carne. Então, acredito que não tinha nenhum outro lugar para começar um projeto de milagres e prodígios e maravilhas a não ser no casamento. E Jesus fez questão de manifestar a glória de Deus e a sua glória num casamento. Então nós vemos aqui na palavra que estavam tendo uma festa, as bodas. E aí os costumes judaicos dizem que as bodas elas duram 7 dias, de muita festa, vinho. E bem-aventurados foram os noivos que convidaram ali a Jesus e os seus discípulos para estarem ali. E a palavra diz que depois de algum tempo o vinho acabou. E o vinho ali representa a alegria, O vinho para nós representa a alegria, a representação de alegria. Então era um tempo de festa, um tempo de alegria, um tempo de festejar. E Jesus estava ali com seus discípulos. E a palavra nos diz que Maria, os servos foram até ela e disseram para ela que o vinho tinha acabado. E nós sabemos que uma festa judaica que não tem o vinho era uma desonra para os noivos, não ter ali o vinho necessário para todos os convidados. Mas, como eu disse, bem-aventurado foi os noivos que convidaram a Jesus. E Jesus estava ali. E a palavra diz que Maria foi até ele e disse: acabou o vinho. Só que Jesus, como um bom filho, ele sabia que ele não podia fazer nada sem o consentimento do Pai. Nós vemos na própria Escritura que diz, Jesus fala que eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazer. Então naquele momento um bom filho esperava a manifestação do seu Pai, porque o maior exemplo para Jesus era o Pai. E tudo que ele fazia era para glorificar o Pai. A forma que Jesus agia era para glorificar a Deus. E ele falou: o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada ainda a minha hora.
E ela, conhecendo bem a Jesus, disse: olha, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus, chamando os serviçais, disse: enchei as talhas, enchei de água. Depois vão lá e serve o mestre-sala. E fala que eles obedeceram. Vamos conjecturar um pouquinho aqui, imagina aqueles homens. Como bons judeus, eles sabiam que o vinho tinha acabado. Ia ser uma desonra para os noivos não ter ali o vinho para todos os convidados. E aí imagina, um homem que vai ver, eles nem conheciam, pediu para que eles enchessem as talhas de água e servissem água ao mestre-sala, ou seja, o responsável da festa. Mas a palavra diz que quando eles serviram aquele homem, a água foi transformada em vinho. E aqui vai uma mensagem extraordinária, porque Jesus estava ali com um propósito. A palavra diz que quando aquele homem, ele provou o vinho, ele era um mestre-sala, era um cara que ele entendia muito do que ele estava fazendo. E não era, o casamento ali era mais uma festa que ele estava participando. Mas a palavra vai dizer que aquele homem, quando provou o vinho que Jesus tinha transformado, fala que ele foi até os noivos e disse: nossa, que diferente aqui, porque todas as festas que eu vou, o costume é servir o bom vinho em primeiro lugar. E depois, quando todo mundo já tem bebido, dá o inferior. Mas você conseguiu guardar o melhor vinho para o final. E aí vem a mensagem de Jesus. Muitas pessoas questionam e falam que vinho foi esse que Jesus fez, né? Alguns acabam dando vazão para, né? Não vou entrar em polêmica aqui, mas a minha missão, como eu disse, é fazer com que venham conhecer ao Pai como verdadeiramente Ele é. Então, para quem não sabe, em João 15 diz que Jesus, Ele é a videira verdadeira. Verdadeira quer dizer que não há falsidade, não há contaminação, não há ruga, não há mancha, e tudo que vem dele é perfeito. Então Jesus, como a videira, e a videira produz uvas, um bom conhecedor de vinho sabe que quanto mais o tempo passa para o vinho, melhor ele fica. E aí eu te pergunto agora, se um vinho de 30 anos ou 80 anos, depois quanto mais tempo ele passa, ele tem um melhor doce, o vinho se torna melhor. Quanto tempo tem o vinho que Jesus ofereceu aos convidados? Porque se o tempo que o vinho fica em conserva determina o seu sabor, quanto tempo será que Jesus passou guardando aquele vinho? João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele, nada do que foi feito se fez. Então nós entendemos que Jesus, Ele é eterno. Ele veio da eternidade. Então o tempo que esse vinho passou guardado até que aquele povo pôde prová-lo, e até que eu, que tenho provado esse vinho, o tempo que esse vinho passou guardado foi o tempo da eternidade. Então pensa comigo, se quanto mais tempo o vinho passa em conserva, melhor ele fica. O que Jesus tem proporcionado para mim e para você é desde a eternidade. Esse é o tempo do vinho de Jesus. Por isso que o mestre-sala, quando provou aquele vinho, ele disse: nossa, esse aqui é o melhor vinho. Ele não é o bom vinho, é o melhor. Então Jesus serviu o melhor vinho. Um vinho sem ruga, sem mancha, sem mácula. Um vinho sem pecado. Um vinho sem dano algum do pecado. Um vinho puro, que foi conservado e guardado desde a eternidade. Eu não sei como é que é a sua vida aí, não sei como é que está na sua casa, no seu casamento, mas querido, deixa eu te falar um negócio. Nada que você procure, nada que você tente achar no mundo vai conseguir trazer para você uma alegria plena. Jesus, Ele é a videira verdadeira, e é Ele que produz o vinho da eternidade. Então, se a sua vida, a sua casa, o seu casamento tem estado em agonia, é azedo, não há doçura, não há alegria, não há paz,
Você precisa de Jesus. Você precisa se submeter e querer tomar desta videira verdadeira. Você pode dizer para mim, mas eu sou um cristão. Mas pergunte para si mesmo, mesmo sendo cristão para você, tem bastado? Sem conhecer a videira, sem provar do seu vinho, o vinho que Jesus pode proporcionar aos seus filhos? Jesus tem muito mais para mim e para você. E o que Ele tem é que vai me proporcionar a eternidade. E não, queridos, que adianta ganhar o mundo todo e perder a minha alma? O que adianta ceder aos prazeres dessa carne, os prazeres da vida, os prazeres do mundo e ver apenas o bom ou inferior? Mas Jesus, Ele tem o melhor. Mas para isso, eu preciso ir até Ele. Eu preciso querer beber do vinho que Jesus tem a proporcionar. Eu preciso querer Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é doce. Jesus, Ele é tudo. Então que você possa deixar que esse maravilhoso Jesus, essa videira verdadeira, esteja aí com você, proporcionando a você o melhor vinho. O melhor vinho. Olhe para a sua vida e veja o que você tem vivido. E se pergunte a si mesmo, se realmente eu tenho a Jesus? Será que realmente eu conheço a Jesus? Será que realmente eu tenho bebido o bom vinho ou o inferior? Ou será que realmente eu tenho bebido o melhor vinho? Porque o melhor vinho Jesus tem guardado para o final. Sei que o Senhor pode nos proporcionar momentos maravilhosos de beber o seu vinho maravilhoso e receber ali da seiva da sua videira, ser nutrido, receber as vitaminas que Jesus tem a proporcionar a cada um daqueles que são enxertados nele. Mas, por melhor que você venha viver aqui na terra, não se compara ao vinho da eternidade que Jesus tem preparado, como Ele mesmo diz, que Ele não tomaria mais a videira até aquele grande dia que nós assentaremos à mesa do Pai. Então, queridos, aquele que tem Jesus, ele tem tudo. Aquele que não tem Jesus, ele não tem nada.